Forma-se agora a Rede Desperta ICL com Leandro Demori. Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta ICL de hoje. Tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana, senhor Pedro Falcão? Tudo certo? Tudo beleza? Mais ou menos? Ótimo. Trabalhou bastante. Trabalhou bastante? Gostou que o Flamengo perdeu o jogo lá, o Pedro Falcão pro São Paulo? Só o Grêmio não ganha do Flamengo, Pedro Falcão. Pô, na real eu fico triste. Só o Grêmio não ganha do Flamengo. O Flamengo perdeu o jogo em casa, né? Eu tava tentando assistir lá, mas acabei pegando no sono, não vi o gol. Tô na paz. Já tá na paz, é. São Paulo 1-0, né? Quando é que é o próximo jogo? Final de semana que vem já? Já é? Final da Copa do Brasil? Não sei, né? É bem mediano esse técnico do Flamengo, né? Pelo amor de Deus, Flamengo. Com esse time todo aí, né? Não sei quantos bilhões que investiram em jogador, gente. É time que não anda, né? O Grêmio tudo bem, né? Não vai, né? Mas o Flamengo é difícil, né? Também faturar 26 milhões numa partida só. Foi. Cobrando R$400. É verdade, muita gente falou, né? Fácil, né? Aliás, o Pedro Certezas, que é um jornalista influencer, falou ontem, né? Preço médio do ingresso, R$400 para ver a final da Copa do Brasil. Acabou, não tem mais povo, né? No futebol. Acabou o povo, né? Eu sou da época, o Pedro Falcão não era nem nascido ainda, que tinha jogos que tinha ingresso a R$1. Isso acabou, né? Mas isso vem desde a Copa, né, gente? A Copa que acabou transformando o futebol em artigo de luxo, né? Para quem quer ver jogo e não tem mais salvação nesse negócio, não, eu acho. Muito bem, pessoal, muito bem-vindos. Parabéns aí aos São Paulinos, né? Inclusive tem vários São Paulinos na nossa equipe do ICL aí, né? Parabéns para todo mundo. Tem esperança pro Flamengo ainda, né? O Flamengo é um time que pode virar esse jogo aí. Vamos ver o que acontece, né? Eu quero só que o Grêmio ganhe a próxima partida do Flamengo, pelo amor de Deus, para tirar essa zica, né, o Pedro Falcão? Sai zica! A gente não consegue ganhar desse time, não tem jeito. Segunda-feira, 18 de setembro, muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito obrigado a todo mundo que já está no nosso chat. Você sabe, né? Aquela coisa toda, quem tiver um tempinho aí, por favor, deixa o like e principalmente inscreva-se no nosso canal e, sobretudo, se puder, agora ou depois, pegue o nosso link e mande para todo mundo que você conhece para a gente aumentar a nossa voz e o nosso impacto por aqui. O ICL vai ao vivo neste mesmo link até às 11h30 da manhã. Para quem não sabe, está chegando agora, não conhece este programa, é o Desperta ICL. Todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, a gente vem aqui para ler notícia junto com vocês, entender um pouco o que está acontecendo no Brasil e no mundo e também fazer aquele contexto, porque vocês sabem, texto é importante, mas contexto muitas vezes é mais importante do que o texto. Bom dia para quem nos acompanha na Rádio Brasil Atual, também na TVT São Paulo e Grande São Paulo, essas duas emissoras São Paulo e Grande São Paulo, portanto sim, estamos na TV aberta em São Paulo e na Grande São Paulo e também no rádio, quem quiser nos acompanhar. Muita gente não tem banda suficiente, né? Não tem crédito suficiente para acompanhar um programa em vídeo no celular todos os dias, então se você estiver com um rádio próximo de você, se estiver no carro, por exemplo, ou até em casa, pode nos acompanhar pela Rádio Brasil Atual e também na Bahia, TV Quirimurê, para Salvador e Grande Salvador. Estamos ao vivo na TV aberta em São Paulo e na Bahia. Esta é a Rede Desperta, né, ô Pedrinho? Muito bem, 7h02 da manhã. A gente vai começar o programa hoje fazendo um lembrete importante. No final eu vou lembrar também a todo mundo. Nós teremos no dia 28 deste mês, portanto, na semana que vem, é isso? Hoje é 18, daqui a 10 dias, teremos uma palestra exclusiva ao vivo e de graça com a Monja Cohen. O Eduardo Moreira vai lá liderar essa conversa com a Monja Cohen. A gente vai falar sobre o que, Pedro Falcão? Sobre o que falaremos, né? A Monja Cohen é uma grande divulgadora, né, de uma vertente do budismo, levou o budismo para as massas, principalmente na rede social, e a gente vai falar aí principalmente sobre as grandes angústias, né, do nosso tempo. É uma palestra de fato, não é uma aula, você não precisa anotar nada, é uma palestra para a gente entender um pouco como andam
as ansiedades do mundo moderno, a gente sacar por que é que essas coisas acontecem, né? O budismo traz várias explicações em relação a isso, né? Os desejos que nós manifestamos, principalmente nesse mundo capitalista, onde tudo vira desejo, né? Todos os objetos viram objetos de culto, objetos de desejo, né? Então a gente vai falar muito sobre isso nessa palestra com a Monja Coen, para você também entender um pouco o mecanismo. Muitas vezes quando a gente entende, a gente consegue se libertar de certas angústias do dia a dia, né? Então é uma palestra aberta, ao vivo, exclusiva e de graça, de grátis, né? Então, icl.com.br/desperta, icl.com.br/desperta, você pode acompanhar essa palestra que vai acontecer no dia 28 à noite, às 8 horas, né, ô Pedrinho? Isso. Às 8 horas da noite, dia 28, então faça uma gentileza. Primeiro, inscreva-se agora, imediatamente, para você garantir a sua vaga, né? icl.com.br/desperta, e também é um tipo de conteúdo que você pode mandar para geral, tá bom? Não é aquela coisa super focada que muitas vezes o ICL faz, né? Que é serviço público também, né? Para você lidar com as suas finanças, por exemplo, ou também palestras sobre filosofia, né, sobre geopolítica, tem coisas que são de interesse um pouco mais restrito, mas essa de fato, por isso que a gente está chamando de palestra, né, uma palestra aberta com a Monja Coen para a gente falar sobre espiritualidade num sentido mais amplo, né, como também a espiritualidade pode nos ajudar a ser uma chavinha para decodificar algumas das nossas ansiedades do dia a dia e saber um pouco melhor como lidar com elas também. Então tá bom? Dia 28, às 8 horas da noite, no final do programa eu lembro todo mundo de novo, faça a sua inscrição, é grátis como várias vezes, a gente sempre faz, todo mês tem uma super aula aqui, tem um super programa, essa palestra também vai ser de graça no dia 28 às 8 horas da noite, icl.com.br/desperta, é só chegar por lá. Pessoal que está chegando no chat, muito obrigado a todo mundo que já chegou por aí. Vai dizendo de onde você está teclando, de onde você está assistindo este programa. Temos uma audiência internacional importante por conta da hora também, né? Muitas pessoas nos acompanham fora do Brasil, muita gente me aborda nos aeroportos da vida por aí também, manda mensagem dizendo, acompanho você de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos, e tem gente que acompanha da Ásia também, né? Então, vai dizendo de onde você está nos acompanhando, vai dando bom dia para o nosso chat e vai levando aquela conversa maravilhosa que temos no nosso chat, civilizadíssima, né? O nosso chat, aliás, o chat do ICL é um dos chats mais civilizados da internet brasileira, né? Raramente tem alguém aí às 7h06 da manhã enchendo o saco dos outros, né? Se tiver também, a gente vai lá e bloqueia a pessoa, né, Pedro Falcão? A gente faz isso também? Faz, né? Porque este programa é uma democracia, Pedro Falcão. Quem manda é quem? O Demore, entendeu? Então, essa é a democracia que nós temos. Pedro Falcão tá todo de branco hoje. Tá muito bem, Pedro Falcão. Gente, vamos lá com as principais notícias do dia. Ó, para quem mora no Brasil, preocupem-se bastante, né? A Metsu Meteorologia está anunciando que o Brasil terá uma onda de calor excepcional com máximas entre 40 e 45 graus. Claro que são lugares muito específicos, mas são máximas aterrorizantes. Aliás, hoje no sul do Brasil, final de semana fez um calor enorme e para quem acompanhou o programa aqui na sexta-feira, eu até falei, né? Sexta-feira tava o quê? 5 graus, sei lá, de manhã cedo. Já tá uns 5 graus. Aí a gente saiu de 5 para 30 e alguma coisa. Ontem tava um dia de verão absurdo, né? E todas as regiões do país serão atingidas com marcas históricas, segundo a Metsu. O calor será tão extremo que será perigoso e envolverá riscos à saúde e à vida. Para quem está vendo o programa aí pela televisão e pela internet, está aqui o mapa da Metsu, parece um Brasil em chamas de fato, né? Essa aqui é a imensa onda de calor. A gente vai ter um calor um pouco menos importante no sul do Brasil, mas para cima a coisa ficou feia de fato. E isso vai trazer algumas consequências, né? O Diário do Centro do Mundo também está dando destaque para isso hoje aqui, né? Isso aqui é um outro mapa que o Diário do Centro do Mundo publicou hoje, com uma outra fonte também para a gente confirmar que essa onda de calor está chegando de fato, né? Uma massa de ar extremamente quente vai cobrir o Brasil nos próximos dias. Já faz muito calor neste começo de semana no centro-oeste e no sudeste, mas na segunda metade da semana a massa de ar se reforça ainda mais com temperaturas atipicamente elevadas, lembrando que estamos no inverno, né? O inverno acaba, aliás, daqui a 3 dias, né? E nem tivemos inverno praticamente, né? Não teve inverno praticamente, teve o quê? Umas 2 semanas de frio, e aí teve alguns dias de frio mais ou menos intenso, mas eu não lembro de ter frio esse ano, de ter frio de abaixo de 0, né? Foi muito raro, né? Teve frio... Esse que matou já. O Pedro Falcão tá assim, verão, né? Veranítio.
Tá todo de branco, até o tênisinho tá branco, Pedro Falcão. Tá bonito. Trata-se de uma situação de elevado perigo para a severidade do calor esperado, que demandará a atenção das autoridades. Serão vários estados em que o calor será muito intenso e extremo. A massa de ar quente vai afetar com força as marcas perto ou acima de 40 graus, principalmente no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão. Esses devem ser os estados mais atingidos por essa massa de ar quente que chega no Brasil já no começo dessa semana. O pior calor deve ocorrer em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com as marcas acima de 40 graus. A região centro-oeste, portanto, vai estar junto ao centro dessa cúpula de calor, né? Em alguns lugares as marcas extremas podem chegar a 43 até 45 graus. Aquelas mega ondas de calor que a gente sempre noticia aqui, que acontece na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no norte global, eventualmente estão chegando no Brasil com mais força. Tudo bem que esse ano a gente tem um evento climático sazonal, que é o El Niño, né? Mas tudo indica que essas temperaturas, esses extremos vieram para ficar, pelo menos no médio prazo, enquanto a gente não começar a resolver as grandes questões climáticas que nós temos, né? Falava-se antigamente em aquecimento global, não é mais isso que se usa, aliás, há um bom tempo, né? Então modifiquem os vossos vocabulários, né? Porque estamos falando de emergência climática e o grande problema são os extremos de fato, né? Você tem, como nós estamos vivendo no sul do Brasil, uma sexta-feira com 5 graus e um domingo com 35 graus, isso em pleno inverno. Lembrando, estamos em pleno inverno, não é comum, né? Isso não acontece com nenhuma frequência, na verdade. O que se tinha no sul do Brasil, eventualmente em maio, tinha um pedaço aí do começo do inverno que era considerado veranico de maio, que fazia um certo calor e era mais ou menos previsível. Agora nem isso mais, não se sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente. Muitas chuvas são esperadas também, então muita atenção em relação às chuvas. Isso aqui são duas imagens de satélite, para vocês terem uma ideia do que aconteceu com as chuvas no Rio Grande do Sul na semana retrasada. São duas imagens de satélites que foram divulgadas também pela Metsul, né, que pegou lá as imagens de satélite. Essa imagem aqui é o mapa do Rio Grande do Sul, para quem não está identificando aí, né? O mapa do Rio Grande do Sul está aqui, né? Aqui está o mapa do Rio Grande do Sul. Vamos até levantar para fazer aqui, ó. Aqui o mapa do Rio Grande do Sul, tá? Aqui está o estado, ó. Um pedaço do estado, né? Aqui está o estado. Aqui é o Uruguai, né, gente? Aqui está o Uruguai, para a gente identificar muito bem. Isso aqui é o mapa antes das chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul. Vocês vão ver que aqui no meio já dá para perceber, né, os vários rios que cruzam o estado e vão desembocar vários deles aqui no Guaíba. Aqui está o Guaíba, e depois Lagoa dos Patos e vai para o mar, né? Isso aqui, digamos, é um dia normal, né? E aí o Metsul pegou um outro mapa do pós-chuvas, que é esse aqui, ó. Vejam a diferença absurda. Esse aqui são os mesmos rios. Vejam como eles encheram e subiram, né? Olha aqui, ó, a diferença, olha aqui no meio, ó. Que absurdo. E várias áreas aqui também do Guaíba e das lagoas também acabaram subindo mais e foram inundadas, né? No Uruguai também, vejam a diferença no Uruguai. O Uruguai que passava por uma seca absurda, né? Olha aqui, ó. Vejam a diferença aqui embaixo, ó. Olha como aumentou, né? Os rios ficaram muito maiores. Aqui em cima é absurda a diferença, olha aqui, ó. Quase não se vê os rios, e aqui são os rios que acabaram enchendo muito por conta das chuvas, né? Para o Uruguai teve uma coisa que foi boa nesse sentido, né? Porque o Uruguai estava passando por uma seca histórica. A gente divulgou aqui, inclusive, né? A capital do Uruguai, Montevidéu, estava sem água nas casas. A única água que podia ser usada era água para as privadas, né? Não se podia usar nem água para tomar banho e nem para escovar os dentes. As pessoas estão tomando banho de olhos fechados e boca fechada, porque a água estava chegando no nível do reservatório, onde a água passa a ser tóxica, né? Passa a transmitir doenças, porque quando baixa muito, você sabe, né? Que mistura com aquele lodo, com aquela coisa que tem toda embaixo, né? Você não pode baixar muito a água do reservatório. Agora o Uruguai eventualmente vai conseguir se livrar dessa seca, mas a custo, principalmente no Rio Grande do Sul, de muitas vidas humanas. Então, atenção para os próximos dias, porque também as chuvas podem voltar com essa massa de calor. A gente vai ficar de olho aqui, vai avisar todo mundo, então presta atenção se você vive em áreas de risco. Tenha um plano B, é importante, eu sei, já falei várias vezes aqui, tem muita gente que não consegue sair de casa, não tem para onde ir,
não tem a quem recorrer, mas as pessoas que podem, que moram em áreas de risco, já fica de olho para poder se movimentar, para ir para algum outro lugar mais alto, para ir para a casa de um parente por alguns dias. Quem puder já deixa isso amarrado, deixa isso armado. É como é, gente, as coisas estão colocadas assim. Infelizmente eu gostaria de trazer notícias melhores, mas elas não existem nesse momento. Então se você puder, deixa ali alguma coisa preparada, um kit no carro com água, né, com instrumentos ali de higiene básica, enfim, papel higiênico, uma coisa... infelizmente a gente vai ter que começar a pensar nisso, de fato, né? Como regiões onde há furacões e terremotos, que as pessoas minimamente se preparam para quando acontece, a gente nunca sabe quando vai acontecer, então quando acontecer, para estarem preparados. E já falei também outras vezes aqui, quem mora em áreas rurais, né, também cuidar dos animais, né? A gente viu muitos animais sofrendo nessa última cheia que teve no Rio Grande do Sul, ovelhas, porcos, então se você puder também cuidar dos seus animais, eventualmente colocar eles mais amparados em lugares mais seguros ou mais altos, se for possível, porque se acontecer, pelo menos você consegue salvar alguma coisa aí. A gente vai ficar de olho, vou ficar de olho nas temperaturas, na previsão do tempo, a gente vai trazer toda manhã para vocês aqui no Desperta, para as pessoas poderem minimamente se planejar enquanto o poder público não se mexe. Aliás, na semana passada eu mostrei a diferença aqui da rápida ação que houve na Itália no terremoto de 2009, na cidade de L'Aquila, onde eu estive, inclusive, fiquei uma semana na região do terremoto, fazendo cobertura jornalística na época, né? E vi como rapidamente um país que, com todos os seus problemas, a Itália não é perfeita, ninguém é perfeito, nenhum país é perfeito, todos têm os seus problemas, mas é um país já acostumado com essas emergências, sabe que elas podem acontecer a qualquer momento e em 24, 28, 30 horas consegue montar rapidamente uns mega acampamentos, que eles chamam de tendópolis, né? As cidades de tenda, né? A gente poderia chamar de barracópolis, né? Cidades de barraca, para conseguir abrigar as pessoas, organizar os desalojados e os desabrigados. A gente não tem essa preocupação no Brasil, as defesas civis são frágeis e não conseguem se organizar rapidamente para isso. Aliás, o Exército, que gasta um monte de dinheiro do Brasil aí, né, as Forças Armadas, deveriam ser a força, talvez, número 1 para se organizar em relação a isso. Não é o que vemos, é tudo no improviso, é tudo na correria. Então, por enquanto, você não pode contar com o poder público como deveria, então organize-se você, sua família, com os seus parentes mais próximos aí para conseguir se organizar em relação a isso. Muito bem, gente, ó, informação importante para quem recebe Bolsa Família. O pagamento do Bolsa Família é antecipado em municípios atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Notícia publicada lá no portal G1, depois vocês podem recuperar isso se quiserem também compartilhar com as pessoas que precisam. O governo federal e a Caixa Econômica Federal anteciparam o pagamento do programa Bolsa Família a beneficiários que moram em municípios afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Com a medida que abrange 97 municípios que tiveram estado de calamidade pública, reconhecido pelo governo federal, as famílias poderão ter acesso a valores a partir de hoje, segunda-feira, independentemente do número de identificação social. Então, se você está cadastrado no Bolsa Família ou conhece pessoas que estão cadastradas no Bolsa Família, ou mesmo que não conheça, se você puder ajudar a multiplicar essa informação para que ela chegue no maior número de pessoas possível, né? A gente sabe que as pessoas que dependem do Bolsa Família são famílias muito empobrecidas, eventualmente muitas delas não têm um acesso regular à internet, não têm acesso regular a telefones, não têm informação de qualidade, então, por favor, ajudem a espalhar essa informação de qualidade. As pessoas que têm acesso ao Bolsa Família não precisam esperar esse ano, em quase 100 municípios do Rio Grande do Sul, chegar a sua data para receber. Elas podem recorrer já hoje ao Bolsa Família, porque o governo federal já liberou esse benefício para quem foi atingido pelas cheias. O calendário de pagamentos do programa começa nesta segunda-feira, mas os números finais do NIS escalonam o acesso aos valores por parte de beneficiários, o que não acontecerá com a decisão para os municípios afetados. Né? Então, por exemplo, se a pessoa tinha direito a receber o Bolsa Família daqui a 3 dias, 4 dias, 5, 10, 15 dias, esses valores já estarão liberados agora. Então, de novo, ajudem a espalhar essa informação para que as pessoas tenham acesso rápido a esse dinheiro, consigam começar a reconstruir a sua vida e se preparar também, infelizmente, para o que virá, porque as notícias não são boas, né? Segundo o Ministério do Desenvolvimento de Assistência Social, 155 mil famílias serão beneficiadas com a decisão, né, que é basicamente 25% dos lares contemplados pelo programa no estado.
No Rio Grande do Sul, são 612 mil famílias que tiveram acesso ao programa em agosto. A Caixa, por sua vez, também afirma que famílias que recebem o benefício pelo Caixa Tem em conta poupança social digital poderão movimentar os valores pelo aplicativo e não precisam se deslocar até uma agência. Então, se você conhece pessoas ou acessa o seu Bolsa Família pelo aplicativo da Caixa, pode movimentar também pelo aplicativo, não precisa sair de casa para ir até a agência, enfrentar fila e aquela coisa toda. Tá bom? Então, notícia importante aí, né? Não resolve nada, mas ajuda as pessoas a começarem a reorganizar a sua vida. Matéria da BBC News Brasil, publicada pela Folha de São Paulo e por vários outros jornais, né? A perigosa mudança climática que pode transformar a Antártida de geleira a aquecedor do planeta Terra. O gelo marítimo que cerca a Antártica alcançou um nível bem inferior a qualquer medição prévia existente, segundo dados de satélite. Isso está causando alarme em cientistas que viam a região como resistente ao aquecimento global, emergência climática, na verdade, né? Os níveis estão muito distantes de tudo o que já vimos, é quase de arrepiar, diz Walter Meyer, que monitora o gelo marítimo no Centro de Dados de Neve e Gelo dos Estados Unidos. A instabilidade na Antártida pode ter amplas consequências, segundo especialistas no ecossistema polar. O enorme bloco de gelo antártico ajuda a regular a temperatura do planeta, já que a superfície branca reflete a energia do Sol de volta à atmosfera e resfria a água abaixo e ao redor. Com a redução desse bloco de gelo, a Antártida pode se transformar de geleira da Terra em aquecedor do planeta. O gelo que flutua na superfície do Oceano Antártico hoje mede menos de 17 milhões de quilômetros quadrados. Isso dá 1,5 milhão de quilômetros quadrados a menos de gelo marítimo do que a média histórica do mês de setembro e bem inferior aos níveis baixos mensurados no período de inverno na região. Meyer, esse pesquisador ouvido pela BBC, não está otimista de que essa perda será recuperada significativamente. Cientistas ainda tentam identificar todos os fatores que levaram às baixas recordes, mas estudar tendências na Antártida sempre foi um desafio enorme. Então as coisas estão piorando rapidamente, inclusive esse final de semana eu estava lendo várias coisas sobre isso, mostrando que o que vários cientistas imaginavam que ia acontecer no mundo nos próximos 20, 30, 40 anos está acontecendo de modo assustadoramente mais rápido do que as previsões. Torcemos para que esse ano seja um ano atípico na América do Sul, por causa do fenômeno El Niño. As coisas podem voltar a se reorganizar a partir do ano que vem, mas, de novo, não há muita expectativa de que a gente tenha um clima como tínhamos 20 anos atrás, minimamente previsível. Então temos, como famílias, como indivíduos, sim, que começar, principalmente para quem mora em regiões que podem ser afetadas, a nos preocupar com isso no nível nuclear, familiar e individual também, né? Enquanto o poder público não se organiza para fornecer para a população aquilo que seja necessário, tá bom? Então, olho nisso, é cada vez mais importante a gente se informar em relação ao tempo, né? Que é coisa que muita gente não fazia. Gente, uma notícia preocupante que foi dada hoje lá pelo Globo sobre a Covid. Jovens de 12 a 17 anos são os que menos aderiram à vacina bivalente, revela o Ministério da Saúde. O recente aumento de casos de Covid-19 alerta para a necessidade de colocar a vacinação contra a Covid em dia. Levantamento do Instituto Todos pela Saúde, divulgado na sexta-feira, mostrou que a taxa de testes positivos para a Covid-19 aumentou 8 pontos percentuais no Brasil em apenas 15 dias. Nas últimas 2 semanas, portanto. De acordo com o relatório, a positividade para a infecção pelo novo coronavírus atingiu mais de 22% na primeira semana de setembro. Ou seja, a cada 10 pessoas que têm feito teste nas últimas semanas, 2 estão com Covid, né? Aumentou muito o índice. Dados da Fiocruz divulgados na última quinta-feira apontam para o crescimento de casos da síndrome respiratória aguda grave associados à Covid em alguns estados do Sudeste e do Centro-Oeste. Acredita-se que o aumento esteja associado a Eris, uma subvariante da Omicron. Por outro lado, dados do Ministério da Saúde compilados a pedido do Globo mostram que até a última quarta-feira apenas 21% da população tomou a vacina bivalente. Portanto, a cada 10 pessoas, só 2 tomaram. Gente, essa vacina é de graça. Bora lá, gente. Parece que passou a onda, né? A gente entra um pouco em negação em relação a isso também, né? Passou a grande onda da Covid, ela não é mais tão mortal quanto ela era antes, e as pessoas, a gente parou de usar máscara,
graças a Deus, né? Eu era um dos que não aguentava mais usar máscara, usava porque sabia que precisava usar, mas nunca me senti confortável com a máscara. E aí as pessoas parece que rolou um libera geral, não precisa mais se preocupar. Não, gente, tem a vacina de graça, vai lá e faz a vacinação, por favor. Tem muita gente, a maioria das pessoas não fizeram a vacinação ainda, né? Para efeito de comparação, para a vacina monovalente, a cobertura foi de 87%. Então, se você fez aquelas primeiras lá, vai e faça outra agora, porque é um vírus, ele se modifica a cada vez que a gente vai fazer a vacina, é uma vacina diferente, né? É como a vacina da influenza que a gente faz, da gripe e tal, né? Tem que ir refazendo, não adianta fazer uma vez só. A faixa etária com menor adesão, atenção pais aí que tem adolescentes em casa, principalmente. A faixa etária com menor adesão à vacina é de adolescentes de 12 a 17 anos com apenas 1,2% de cobertura vacinal. Molecada de 12 a 17 anos, dá para dizer tranquilamente pelos dados do Ministério da Saúde, não está se vacinando. Menos de 2% das pessoas de 12 a 17 anos estão vacinadas com a bivalente, gente. É nada, zero. Então pega o seu adolescentão que está na sua casa hoje, antes de ir para o colégio, pega e leva para o posto para fazer a vacinação. Já a idade de maior adesão é entre 75 e 79 anos, com 46% de cobertura, que ainda é baixo, né? O que é, Pedrinho? Não, só ali tem os... Sim, tem a tabela aqui embaixo. Os dados de cobertura vai aumentando conforme a idade, mas permanece baixa de forma geral. E aqui então tem uma tabela, né? Olha só, que é impressionante, cara. De 12 a 17 anos, 1,2% das pessoas se vacinaram. A galera de 18 a 19, que já tem carteira de motorista e, portanto, já se considera adulta, né? Menos de 8% vacinados. De 20 a 24, 7,5% dos vacinados. De 25 a 29, 9%. De 30 a 34, 9,6%. Ou seja, ninguém está indo se vacinar. Ninguém. Então, por favor, se você acompanha este programa, vá para o posto. A vacina é de graça. É rápido de fazer. Vai lá, papum. Aquela vacininha básica. Uma vez por ano, gente. Tá bom? Essa onda de Covid, a Covid mortal passou por causa da vacina. Se as pessoas pararem de vacinar, vai começar a dar problema de novo. Tem muita gente pegando Covid de novo. E tem todos o estresse da tal da Covid longa, que a gente não... Eu tive Covid longa durante muito tempo. Tive que parar de fazer exercício físico, não conseguia voltar para o exercício. Tentava fazer e eu tinha uma dor muscular absurda, né? Falando com médicos depois, fui descobrir que era efeito da Covid longa. Muita gente teve isso. E eu faço exercício regularmente a vida toda. Eu sei a diferença entre você voltar para a academia, por exemplo, ter aquela dor normal de retorno da academia, e era uma dor muito diferente. Eu não conseguia nem encostar nos meus músculos o primeiro dia que eu fui. E tive que parar de fazer exercício. Eu fiquei muitos meses sem fazer até conseguir voltar. Consegui voltar agora com mais dor do que eu acho normal. Não, eu não acho normal essa dor que eu voltei a sentir agora. Não está mais tão intensa quanto antes. Então, há vários problemas do que se estuda ainda no mundo todo em relação à Covid longa. Não só esses problemas musculares, problemas respiratórios, problemas no coração, problemas de memória. Então, por favor, gente, não é agora a questão que vai pegar e não vai dar nada. Você pode pegar e ser tranquilo na hora que você pega, não ter aqueles sintomas horríveis, não precisa ir para o hospital, não vai ser entubado, nada disso, mas tem sintomas longos da Covid. Então vai lá, a vacina está de graça, está disponível, pelo amor de Deus, tá bom? E leva a molecada a se vacinar, que a molecada não está se vacinando. Quem está se vacinando são os mais velhos. E pouco ainda, né? Bom, não por acaso temos uma onda de não vacinados no Brasil, né? O Brasil atingiu em 2021 a menor cobertura vacinal em 20 anos. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos, Pedro Falcão, para as pessoas não irem vacinar? O que você acha que aconteceu no Brasil? Várias motociatas. Isso seria acontecer. Várias motociatas, né? A gente pode fazer a correlação científica, mais motociata, menos vacina? Pode, eu acho, né? Eu acho que sim. Acho que pode. Essa é tranquila de fazer, né? Sabe, tem alguns eventos que parece ter alguma relação, mas não tem, mas Isso. eu acho que Esse tem, é verdade. Especificamente tem. Ó, gente, tirando de lado tudo que a gente já falou sobre Bolsonaro aqui, isso aqui é um dos piores efeitos da extrema-direita no mundo todo, não é só no Brasil não, tá? Porque durante a Covid eu acompanhei com muita intensidade, principalmente o que acontecia na Itália, porque foi o epicentro da Covid. No mundo, em determinado momento, né, a Itália teve hospitais com barricada militar,
para as pessoas não chegarem próximo. A Itália passou por momentos que parecia, de fato, aqueles filmes, aqueles games de ameaça zumbi. The Last of Us. Real, The Last of Us, né? Parecia de fato. Teve um vídeo, aliás, se eu tivesse lembrado, eu teria colocado aqui para vocês aqui, do jornal impresso da cidade de Brescia, no norte da Itália, onde tem lá o obituário, né? Aquela seçãozinha de obituário. E teve um vídeo postado por um cidadão italiano na época, mostrando o obituário uma semana antes da explosão das mortes de Covid e na semana. Eram páginas e páginas e páginas e páginas. Bom, nós vimos isso e vivenciamos isso no Brasil. E aí, o efeito longo das políticas que nós vimos no Brasil, a política ela não acaba quando termina a eleição, né, gente? Isso é o pior, né? A gente falou agora de emergência climática, falando de vacinação, é a mesma coisa. A gente não vai resolver a emergência climática com eleição, né? É claro que a eleição é um primeiro passo, você colocar na cadeira alguém que não seja um completo negacionista maluco. Isso é um primeiro passo. Como a Argentina está a ponto de fazer agora, colocar um negacionista maluco lá. Agora, não se resolve do dia para a noite com a eleição. Isso aqui também não se resolve do dia para a noite com a eleição. Muitas pessoas foram contaminadas pelo vírus da desinformação no Brasil nos últimos anos e pararam de se vacinar. Eu conheço gente inteligente, estudada, consciente, né? Não é maluco, não. Gente consciente, gente legal, gente bacana, que não foi vacinar. Porque o chip, porque a vacina, porque o genética, porque o gene, porque não sei o quê, não foi. Não foi, simplesmente não foi se vacinar. E isso é um problema de longo prazo, né? Isso é um problema de saúde pública de fato, né? Notícia aqui da Agência Brasil, após analisar os dados de vacinação no Brasil, o Observatório de Atenção Primária à Saúde da Associação Civil, uma associação civil sem fins lucrativos, concluiu que o país atingiu em 2021 a menor cobertura em um período de 20 anos. A média nacional ficou em 52,1%. Para a entidade, o percentual assusta, pois o país sempre foi referência mundial em cobertura vacinal, graças ao Programa Nacional de Imunização. A entidade, essa Humane, tem sede no Brasil e apoia projetos sociais que contribuem para melhor eficiência da qualidade de vida dos brasileiros em relação à saúde, né? De acordo com o observatório, de 2001 a 2015, a média nacional de cobertura vacinal sempre se manteve acima dos 70%. Mas em 2016, não sei o que aconteceu em 2016 também, não lembro o que aconteceu. Vocês lembram o que aconteceu em 2016? Um negócio que começou com e terminou com impeachment também, né? Começou ali a destruição de tudo que a gente via como ideia de política pública, de bem comum, aquela coisa toda, né? Era o paraíso antes disso? Não, ninguém está falando isso. Eu estou falando de prioritariamente ter governo que olha para essas coisas, né? Olha para a coletividade e pensa, vamos organizar as pessoas para tomar a vacina. Só isso, tá? Não tem nada de revolucionário nisso, não tem nada, sabe? No fim não era mais do que obrigação do governo. O que os outros governos fizeram foi a desobrigação, na verdade, né? Vejam a diferença entre uma coisa e outra, né? Já em 16 diminuiu para 59,9% e vem caindo desde 2019, atingindo 52% em 2021. De novo, de 2001 a 2015, 70% dos brasileiros estavam devidamente vacinados. No ano passado, 52%. Caiu de modo absurdo e isso é ruim para todo mundo. É aquela coisa que eu sempre falo. Se você não sabe nadar e olha para o rio e quer se atirar no rio, olha, muita gente vai falar, não faça isso. Mas no limite, problema seu, tá bom? No limite, problema seu. Agora, não se vacinar e não tomar medidas que afetam a coletividade, problema nosso. Tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, tá bom? Então, se você quiser ser imprudente em relação à sua vida, em relação a coisas que afetam só a sua vida e a sua existência, eu lamento muito. Se tiver precisando de um conselho, pode inclusive ver a palestra da Monja Coen, que vai acontecer no dia 28, às 8 horas, gratuito aqui no ICL, né? Para você aprender um pouco mais o que é a vida em coletividade. Agora, se tomar decisões individuais que afetam a todos, problema nosso. E aí a gente vai falar e vai reclamar e vai mesmo, né? Os estados com cobertura vacinal menor que a média nacional chegam a 59,25%, sendo Roraima o estado com menor abrangência,
30% da população de Roraima está vacinada. Tocantins registra a maior, 61,9%. Na região norte, 4 dos 7 estados detêm a cobertura na faixa dos 30%. Então, de novo, vacine-se. Tá rolando uma greve enorme nos Estados Unidos, para quem não sabe, né? Greve das montadoras, os operários das montadoras. Aliás, semana passada o New York Times tinha uma manchete bastante curiosa, né? Que revela muita coisa, né? A manchete do New York Times era assim: greve, né? Greve em massa nos Estados Unidos, é uma das maiores greves da história dos Estados Unidos, das montadoras, dos trabalhadores das empresas que produzem automóveis. E aí o subtítulo do New York Times era: as empresas, diante do impasse em relação à negociação da greve, empresas podem deslocar a produção para outros países. Essa era a ameaça do New York Times. Isso é uma ameaça, né? Isso é uma ameaça. Ao invés do jornal comprar a luta dos trabalhadores, o jornal mandou na sua capa um recado para os trabalhadores: se vocês não terminarem a greve, as montadoras vão fechar as fábricas e vão começar a produzir em outros países. Né? Eu gosto muito de ler nas entrelinhas da notícia aqui. Eu tinha separado essa notícia do New York Times na semana passada, mas não deu tempo, a semana passada foi muito corrida, tinha muita coisa. Mas esse era o tom do New York Times. Olha, galera, é melhor voltar para o trabalho, senão as fábricas vão fechar e vão para outro país. Legal, né? Vocês vão perder o subemprego. Vocês vão perder o emprego de vocês, que já é uma porcaria. Isso. Já é uma porcaria o emprego de vocês, né? Essas empresas de automóveis que receberam subsídios do Estado, do dinheiro público americano durante um século. Gente, atenção, todo grande caso de sucesso empresarial nos Estados Unidos recebeu dinheiro público. Eu desafio vocês pegarem qualquer empresa hoje, entre as 10 que valem mais nos Estados Unidos, e me dizer uma delas que não recebeu auxílio de dinheiro público. Uma. Podem citar aí. Todas as empresas de tecnologia receberam. Tesla recebeu. O que mais? Google. O Google foi criado dentro Gente, o Google foi criado dentro de uma universidade americana, com recurso público, de investimento de dinheiro público, de imposto do cidadão americano. Essas grandes empresas privadas, né? O Facebook também. O Facebook nasceu dentro de uma universidade americana, usando os recursos da universidade. E aí, quando chega na hora H, na hora de pagar a conta, vai o New York Times lá fazer as vezes do patrão, né? Do dono. Não é mais patrão que fala, né? Hoje esses mega capitalistas, eles já estão em outro patamar, né? Patrão era o cara que, nem sei se fala patrão mais, nem fala mais patrão, né? O cara que mandava, que tinha lá, sei lá, 3 funcionários, 4 funcionários. Agora não tem mais isso não, né? Notícia lá da Bloomberg Linha: a Sindicato dos Estados Unidos recusa aumento salarial de 21% da Stellantis. Stellantis é a empresa que fez a fusão, né, da Fiat com a Jeep e Chrysler, né? Hoje em dia não é mais Fiat que fala, né? Stellantis. Aumento inaceitável. Declaração de Shawn Fain, presidente do poderoso sindicato, né, dos trabalhadores das montadoras, indica que acordo para encerrar greve nas grandes montadoras dos Estados Unidos ainda está longe do fim. O presidente do United Auto Workers, né, o sindicato dos trabalhadores das empresas de automóveis nos Estados Unidos, afirmou que não ficou convencido por uma oferta de aumento salarial. Não ficou convencido é tradução ruim, né? Não ficou convencido. Por uma oferta de aumento salarial de 21% da Stellantis, enquanto a greve nas 3 principais montadoras de automóveis dos Estados Unidos entra em seu 3º dia completo. Definitivamente não é aceitável, disse ele no domingo no programa Face the Nation da CBS. Nós deixamos isso muito claro. Os comentários dos sindicalistas sinalizam que o sindicato e os executivos de Detroit ainda estão muito distantes de um acordo. O diretor de operações da Stellantis para a América do Norte disse no sábado que estava decepcionado por o sindicato ter rejeitado o que as montadoras consideram uma oferta convincente, que incluía uma solução para proteger empregos em uma fábrica da Jeep inativa em Illinois. O sindicato pede um aumento de 40% no valor pago por hora ao longo dos próximos 4 anos. Os trabalhadores das fábricas dos estados de Michigan, Ohio e Missouri pararam de trabalhar na sexta-feira em uma greve parcial que ameaça causar bilhões de dólares em perdas e se espalhar para mais fábricas. O sindicato e as empresas, que incluem também a Ford Motors e a General Motors, devem retomar as negociações hoje, portanto, nesta segunda-feira.
Muito bem, o Lula está nos Estados Unidos, né? Aliás, eu não sei como é que o Lula aguenta essas viagens, né? O cara estava na Índia, depois foi para Cuba, agora está nos Estados Unidos, né? Aliás, a viagem para Cuba é bastante importante, reabriu relações ali, né? Tem uma série de coisas, o governo, aliás, anunciou que vai trabalhar junto com Cuba na produção de vacinas e medicamentos para várias doenças, para ficar de olho nos próximos anos, né? Cuba tem uma área muito desenvolvida nessa parte lá, né? Então a viagem para Cuba foi muito importante, né? Depois do Brasil passar anos e anos ignorando o país, né? Nenhum país deve ignorar o outro, né? O país conversa com outros países, né? Lula e Biden se unem por sindicatos e trabalhadores de aplicativos após tensão entre Brasil e Estados Unidos. Matéria lá da BBC Brasil. Na próxima quarta-feira, portanto, daqui a 2 dias, em Nova York, os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos vão lançar um documento batizado de Coalizão Global pelo Trabalho, no qual defenderão liberdade sindical, garantias aos trabalhadores por aplicativo, entre outras medidas. Ou, nas palavras do Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, Biden e Lula irão se juntar para destacar o papel central e crítico que os trabalhadores desempenham na construção de um país sustentável e democrático, um mundo equitativo e pacífico. É um monte de palavra, bobajol, mas no fim das contas, importante essa sinalização dos dois presidentes em relação aos trabalhadores. É o comunismo, Pedro Falcão. O Biden é comunista. Sempre disseram, né, Pedro Falcão? Queria que fosse. Queria que fosse? É, não vai acontecer não, Pedro Falcão. Nos United States não vai rolar não, meu filho. Embora o teor do texto ainda não esteja finalizado e tampouco seja público, ao menos 4 pessoas envolvidas em sua elaboração, tanto do lado americano quanto do brasileiro, disseram à BBC News Brasil que os detalhes do acordo importam menos diante do que representa a própria existência da iniciativa, portanto seria mais simbólico do que de fato prático, né? Depois de uma série de solavancos, o lançamento representa um certo resgate da relação entre os dois líderes. A sacada não está em algo escrito no documento, está no fato de que Brasil e Estados Unidos estão liderando isso juntos, que Lula e Biden construíram algo novo em conjunto, disse a BBC News Brasil, um dos auxiliares de Lula, com envolvimento direto no assunto. Essa é realmente uma agenda positiva em que os líderes estão trabalhando juntos, depois de muito ouvirmos falar de fricções e dificuldades na relação entre eles, nota Alexander Mann, diretor de política internacional do Centro de Pesquisa Econômica e Política em Washington, que recentemente acompanhou uma delegação de congressistas americanos, entre eles a estrela da esquerda democrata americana, né, a Alessandra Ocasio-Cortez, a Brasília, para debater com autoridades brasileiras. O entusiasmo de Lula ficou evidente após uma conversa telefônica entre ele e Biden, em meados de agosto, conversa telefônica por telefone, né, dá para cortar esse por telefone segundo aqui. Ai, como eu sou chato, né, o Pedro Falcão, mas tá repetido ali. Na qual ambos alinhavaram detalhes da ideia. É a primeira vez que trato com um presidente interessado nos trabalhadores, disse Lula na ocasião. Muito bem, isso vai acontecer na quarta-feira, veremos que tipo de documento sai dessa história, né? Lembrando que o Biden no ano que vem tem eleição nos Estados Unidos, né? Então o Biden agora está tentando encontrar a pauta dele para se contrapor principalmente ao Donald Trump, que vai ser o grande concorrente. Pode concorrer, inclusive, nos Estados Unidos pela lei americana se estiver preso, né? Dependendo das condições que acontecer lá. O Trump não está preso nesse momento, né? Ele é investigado em vários casos, já fez inclusive a sua fotinho lá, mostramos no programa aqui, a sua fotinho na polícia, né? O seu mugshot, né? Eu gosto muito dos mugshots das estrelas de rock dos Estados Unidos, tem vários que são clássicos, né, o Pedro Falcão? Tem o do Elvis, tem o do Jim Morrison, tem vários, né? O do Trump não ficou clássico não, ficou meio feio. Ficou meio sem graça, né? Já viu aquela da série do The Vampire Diaries, das meninas? Não. Muito legal. Que elas foram, sei lá o que elas estavam fazendo, aí elas foram tipo por uma ponte, abriram assim a camisa e depois estavam na delegacia. Tirando o mugshot? É. Fazendo seus mugshots. Foi muito massa. Eu gosto muito dos mugshots. Veremos o que sai desse documento, mas é aquilo. O Biden está tentando agora procurar uma plataforma eleitoral, né? Que por enquanto não encontrou, e eventualmente com essas greves dos trabalhadores vai tentar recuperar o que se falava na eleição do Trump lá atrás, para quem não lembra, né? Teve uma matéria clássica, inclusive, que saiu no jornal inglês The Guardian, sobre a antiga zona do carvão nos Estados Unidos e as cidades que morreram com o fim da mineração do carvão. E lembram que o Trump, na primeira eleição dele, primeira e única, né? Porque perdeu,
assim como Bolsonaro, graças a Deus, felizmente, o Trump prometia voltar a minerar carvão e retomar essas cidades, né? E, obviamente, isso não aconteceu, mas era uma tentativa do Trump, muito bem sucedida, de conquistar o coração dos trabalhadores dos Estados Unidos, né? E o Biden, eventualmente, com esse documento, claro, também está fazendo política interna, isso não tem a ver só com a visita do Lula, né? De todo modo, pelo que eu li ontem, o Lula já tem 50 pedidos de encontro bilateral, ou seja, 50 líderes do mundo que estarão em Nova York já pediram um encontro privado bilateral com o Lula. Obviamente não vai dar tempo de falar com todas essas pessoas. Agora, ao longo da semana, a gente vai ver exatamente com quem o Lula vai marcar encontros lá. Entre eles está o senhor Zelensky, né? Lembram de toda a confusão que deu quando o Lula foi para a Ásia esse ano, que o Zelensky ficou de marcar um encontro com o Lula. Segundo o Itamaraty, foram 4 horários agendados, o Zelensky não apareceu. Essa é a versão oficial do Itamaraty. Como eu falei na época, quem tem uma versão diferente deve apresentar provas, porque senão a gente está falando aqui de opinião, do que eu acho, do que você acha, né? A versão oficial é que Lula e Zelensky marcaram um encontro, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, os ministros que estavam presentes lá, os assessores do Lula, conseguiram remarcar 4 horários para o Zelensky não apareceu e depois ainda fez lá uma desfeita, né, para o Lula, dizendo que não era importante, que tudo bem, que o Lula não quis encontrar ele, né? Foi essa história. Agora, a comitiva do Lula, eu imagino que vai ficar muito mais esperta em relação ao Zelensky. Vou dar um conselho que ninguém pediu aqui. Comitiva do Lula. Quando for marcar lá no calendário, filma, né? Tem que fazer tudo agora. O Zelensky claramente se mostrou uma pessoa inconfiável em relação a isso, né? Vai lá, filma a marcação no calendário, né? Se ligar para o assessor do Zelensky, filma a ligação. Oi, assessor do Zelensky. Oi, tudo bem. Vamos marcar, tá bom. Que dia? Dia tal. 4 horas, tá bom? 16 horas, filma a ligação, né? Guarda o vídeo lá, fotografa a ligação, tudo. Porque a sensação que eu tenho é que isso aqui pode dar chabu de novo, né? O Zelensky, quem acompanha esse programa, sabe qual era o objetivo do Zelensky. Aqui faremos um elogio, inclusive, a Jair Bolsonaro. Faremos. Atenção. 18 de setembro, 7h45 da manhã, Pedro Falcão, elogio a Jair Bolsonaro. Zelensky queria o quê do Brasil? Armamento e munição. O Brasil é um dos poucos países do mundo que produz, nós temos uma fábrica que produz armamento no Brasil, né? A Imbel, que é ligada às Forças Armadas. O Brasil produz munição para tanques. O Zelensky queria que o Brasil enviasse munição e armamento para a Ucrânia. E o Bolsonaro se negou a fazer isso. Então fazemos um elogio aqui ao Bolsonaro, porque é verdade, não enviou a munição. E o Lula manteve essa posição, não enviou munição. Por quê? O Lula quer ser um dos grandes mediadores de uma negociação de paz na Ucrânia, né? Então o Zelensky, porque não conseguiu o que queria, fez o que fez alguns meses atrás em relação ao Lula. Você não vai me dar o que eu quero, então eu vou espezinhar você na reunião aqui. Agora, o staff do presidente Lula ofereceu 2 horários para reunião com o Zelensky em Nova York, após o tal conflito de agenda em maio, né? Veremos o que acontece até lá. Muito bem, gente, rapidamente aqui destaque lá da capa do jornal inglês The Guardian. A Meloni, a primeira-ministra italiana, visitou a ilha de Lampedusa. É uma ilha que, para quem não sabe, está muito mais próxima do continente africano do que do continente europeu. No entanto, é território italiano e é onde vários migrantes desembarcam as suas embarcações para pedir asilo político ou humanitário quando fogem da fome, da guerra. Agora na Líbia, a gente viu, né, 11 mil mortos, uma tragédia absurda na Líbia. A Líbia é um dos principais pontos de saída desses imigrantes, então a imigração deve aumentar consistentemente nos próximos anos em direção à Europa, e a ilha da Lampedusa é um dos primeiros lugares onde as pessoas conseguem chegar, porque ela justamente pelo mar está muito mais próxima do continente africano do que da Europa, tá? Então, a Meloni visitou a ilha de Lampedusa, onde nos últimos dias chegaram 8.500 pessoas. Isso é uma coisa histórica, acontece na ilha da Lampedusa há muitos anos, eu diria inclusive há séculos, né? Existe essa migração para lá, né? Mas principalmente começou a acontecer com mais intensidade depois que os Estados Unidos e os seus parceiros
europeus decidiram bombardear o Afeganistão, o Iraque, a Líbia, né? O norte da África, os italianos, os franceses foram para lá, foram atrás do Gaddafi, né? Foram atrás dessa gente toda, arrebentaram tudo por lá, obviamente começou a ter mais imigração para a Europa, né? Essa é a consequência natural. Você destrói o lugar onde as pessoas vão morar no lugar onde você mora. Isso é a consequência natural. Então a primeira-ministra foi visitar lá, junto com a Ursula von der Leyen, né, presidente da Comissão Europeia, para tentar entender o que será feito em relação a essas políticas migratórias. Não há muita saída no curto prazo, na verdade, né? A Michela Meloni também está enfrentando um problema doméstico, né? Porque o Matteo Salvini, que é um representante da extrema-direita italiana, se reuniu nesse final de semana com a Marine Le Pen, que é uma representante da extrema-direita francesa, e estão montando agora um bloco mais consolidado de extrema-direita para vencer as eleições europeias que são as próximas a acontecer no continente, né? Então a Meloni, que foi formada na direita neofascista, era de um movimento neofascista, foi ministra da Juventude do Berlusconi e agora é primeira-ministra da Itália, vai enfrentar também outro concorrente da própria extrema-direita. Então a Itália, no médio prazo, está bem arranjada, né, a Itália. Muito bem, ó, gente, vamos pular aqui para a gente falar sobre o senhor Braga Neto. Matéria exclusiva publicada pelo UOL, lá pelos repórteres Eduardo Militão, Igor Melo e Rubem Berta. Entenda a manobra de Braga Neto que irrigou o Centrão com R$1 bilhão do Ministério da Defesa. Braga Neto, hein, escapou da CPI da Covid, escapou da CPI do golpe, né? Concorreu ao vice de Bolsonaro, fez várias falinhas no cercadinho lá, dizendo, não, vocês esperem, tenham paciência, não desistam, alguma coisa vai acontecer, né? E aí tivemos o 8 de janeiro, né, Braga Neto? O que será que o senhor queria falar quando o senhor disse que alguma coisa ia acontecer? Agora, Braga Neto finalmente está na mira das investigações. Braga Neto, que aliás, até semana passada, eu não sei se ainda tem a intenção, né? Mas até semana passada, a intenção do Braga Neto era concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então temos aqui um movimento que interfere diretamente na política eleitoral partidária. Braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Neto, Walter Braga Neto, articulou, à época que comandava o Ministério da Defesa, um mecanismo que driblou decisões do Supremo Tribunal Federal que barraram o orçamento secreto e fez isso para continuar a distribuir verbas a aliados do Centrão. Quase bom, né, Pedro Falcão? O tal do desperto da tosse. Vai que vai, né? Mas tá melhorando. Passei quase o programa todo sem tossir hoje. O governo de Jair Bolsonaro usou ao menos R$1 bilhão do caixa do Ministério da Defesa nos anos de 2021 e 2022, por acaso, os anos que interessam para o ano eleitoral, né? Por acaso é isso e por acaso o Braga Neto estava concorrendo à vice-presidência. Para irrigar aliados do Congresso, os parlamentares beneficiados direcionaram as verbas a seus redutos eleitorais por meio do Calha Norte, programa que faz repasses para obras de infraestrutura no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A identidade, os partidos e o montante de recursos enviados aos municípios não são de conhecimento público, por isso se chama orçamento secreto. Mas o UOL apurou que 23 políticos do Centrão apadrinharam os repasses que foram feitos através de uma manobra do senhor Braga Neto no Ministério da Defesa para jogar R$1 bilhão na mão de parlamentares num ano eleitoral. Essa é a notícia. Os nomes deles aparecem em uma tabela do Ministério da Defesa, que o UOL obteve via Lei de Acesso à Informação. 5 de novembro de 2021, o mecanismo começou a ser forjado logo após a primeira proibição pelo STF do chamado orçamento secreto usado pelo governo Bolsonaro para distribuir recursos à base aliada. Em 5 de novembro, a ministra Rosa Weber suspendeu o orçamento secreto em decisão liminar. Em 3 de dezembro de 2021,
Pouco menos de um mês após essa decisão, Braga Neto pediu recursos ao Ministério da Economia para turbinar o projeto Calha Norte, segundo mostra um ofício de 3 de dezembro obtido pelo UOL. O então ministro Paulo Guedes concedeu 328 milhões de reais e o Congresso Nacional aprovou os recursos na forma da lei. Em 6 de dezembro de 21, 3 dias depois do pedido do general, Rosa Weber acabou liberando o orçamento secreto sob a condição de que o Congresso publicasse os nomes dos parlamentares padrinhos das emendas. Apesar de a principal forma de financiamento da base aliada pelo governo Bolsonaro ter sido liberada, o dinheiro pedido por Braga Neto também foi distribuído ao Centrão pelo Ministério da Defesa. Braga Neto deixou o comando da Defesa em março de 22 para se candidatar a vice-presidente da República na chapa do Bolsonaro. Em seu lugar ficou o também general Paulo Sérgio Nogueira. O mesmo mecanismo se repetiu mais uma vez, driblando o Supremo em dezembro de 2022. Após o STF barrar em definitivo o orçamento secreto em 19 de dezembro, o Ministério da Economia injetou 10 dias depois outros 703 milhões de reais no Calha Norte. Os recursos também foram distribuídos ao Centrão. Rapidamente para lembrar, orçamento secreto, você vai no Ministério, conversa com o ministro ou com quem o ministro mandar e fala o seguinte, olha só, esses deputados e senadores aqui que vão dizer onde vai a verba do seu ministério. Então não é um dinheiro do Congresso, é um dinheiro do ministério que é usado pelos parlamentares para suas bases, para fazer campanha eleitoral sem um direcionamento técnico, sem saber exatamente se naquela cidade precisa de uma escola ou de um posto de saúde. O cara vai lá e faz o que ele quiser com o dinheiro. É um novo escândalo em cima do Braga Neto. Finalmente alguém está olhando para o senhor Walter Braga Neto, intocável até 6 meses atrás, né? O senhor Braga Neto. Veremos o que acontece a partir dessas denúncias do UOL. Gente, olha só, falei no começo do programa, vamos repetir aqui para ninguém esquecer e faça a sua inscrição agora. icl.com.br/desperta, dia 28, portanto na semana que vem, às 8 horas da noite, uma super palestra com a Monja Cohen. Vai ser às 8 horas da noite, é exclusivo do ICL, não é vídeo que a gente pega por aí, não é entrevista que a Monja Cohen já deu, não, a Monja Cohen vai lá, ela para, né, para o seu dia, para os seus vários dias, organiza uma palestra para o ICL, focada nas grandes questões do nosso tempo, que tem a ver com a nossa ansiedade, com as nossas angústias, com os nossos desejos, né? Por que a gente está tão acelerado, por que a gente está tão ansioso, o que é que desencadeia os quadros de depressão que a gente vê por aí, né? Para a gente sacar também o mecanismo, pegar uma chavezinha de leitura em relação à vida e lá usar essa chavezinha, abrir umas portinhas da nossa mente e entender para a gente se proteger também. É importante a gente entender como as coisas funcionam para você se proteger em relação a elas. Então, é de graça, é ao vivo, é exclusivo. A única coisa que vocês precisam fazer é a inscrição. icl.com.br/desperta, está aí o link para todo mundo se organizar. Dia 28, às 8 horas da noite, ao vivo, super palestra com a Monja Cohen. É uma palestra aberta, tá, gente? Não é uma palestra para especialista em budismo, nada disso. É uma palestra aberta para a população, para a galera em geral. Então manda lá para sua tiazinha, para seu tiozinho, para a vovó, faz a inscrição e assiste. Você vai assistir sozinho, dessa vez vai lá, faz a inscrição, né? E assiste na sala de casa, com o pai, com a mãe, com a galera toda. Faz o programa mesmo, né? Faz o programa no dia 28 às 8 horas. Senta na sala, coloca na televisão. É aberto para todo mundo, de compreensão geral, para todo mundo sacar os tempos, os momentos em que a gente vive atualmente e as grandes angústias da nossa era, né? Tá bom? Estamos encerrando a nossa rede. Muito obrigado, pessoal da TVT, pessoal da Rádio Brasil Atual e também pessoal da TV Quirimurê. Voltaremos amanhã. Tchau pra vocês. Gente, o programa está acabando. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente hoje aí. Muito obrigado, Pedro Falcão. Tá com calor, Pedro Falcão? Tirou o tênis? Na verdade sim, né, mano? Não era pra tu contar pro público, né, mas... Tirou sim, o tênis, tirei, Pedro Falcão. com calor. Tá calor mesmo, eu também tô com calor. Pra terminar o programa, eu vou tirar essa camisa jeans aqui. Tira tudo, amor, tira tudo. Vamos fazer isso. No dia que o Bolsonaro for preso, a gente faz aqui um... né, Pedro Falcão? Se o Bolsonaro for preso, a gente vai o quê? Vai ficar pelado no programa, é isso? Não pode. Se ficar pelado aqui vai dar problema.
Sessão da meia-noite. O programa cai. A gente faz um programa meia-noite, meia-noite e 1, a gente faz nude aqui, geral, né? Gente, muito obrigado quem esteve hoje no programa. Nós voltaremos amanhã, às 7 horas da manhã, ao vivo. Este foi o Desperta ICL. Agora começa o ICL Notícias, primeira edição, neste mesmo link. Lembrando, não se mova, não mexe no mouse, não clique em nada, só respira, que o ICL vai ao vivo com vocês até às 11h30 da manhã, com uma super programação, como sempre. Boa semana, cuidem-se, amanhã estaremos de volta. Um beijo e tchau para todo mundo. Ela tem ajudado a desmistificar estigmas e a combater a intolerância religiosa num país onde isso é um verdadeiro problema. As armas que ela usa, os ensinamentos budistas e o amor. Monja Coen vai dar uma palestra incrível para o Instituto Conhecimento Liberta no dia 28 de setembro. Como vencer o estresse e a ansiedade. Para você se inscrever nessa aula que vai acontecer às 8 horas no horário de Brasília, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente participar. Se inscreve agora e no dia 28 de setembro a gente vai estar junto para aprender com essa super pessoa que é Monja Coen. Pessoal, eu gostaria de convidá-los para assistir o curso Sociologia para Compreender o Brasil, onde eu faço uma análise dos grandes pensadores brasileiros e dou a minha própria opinião a partir não só do estudo de vários autores e pensadores ocidentais, mas também a partir de pesquisas empíricas que eu fiz com todas as classes sociais brasileiras, né? Então, um material não só reflexivo, mas empírico também. E por conta disso eu iria ficar muito contente se vocês assistissem. Eu acho que é muito importante para que a gente possa compreender o país de um modo democrático e alternativo à forma elitista como ele é compreendido até hoje. Eu conto com vocês lá. Um grande abraço a cada um de vocês.